salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se.
Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós o costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-o com um manto vermelho. Aproximava-se dele e diziam:
Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo.
Disseram-lhe então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram com uma vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhou. Era o dia da preparação para a festa, a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro.
e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharam para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando nessa tarde de sexta-feira a ação litúrgica da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a Paixão de Cristo? Nós, na noite de ontem, participamos da celebração do Lava-Pés, a última ceia de Jesus com seus discípulos, a instituição da Eucaristia. Nós ouvimos no Evangelho de São João que o evangelista narrava que Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, nos amou até o fim. É importante essa palavra, passar deste mundo para o Pai. Jesus vive a sua Páscoa, a sua passagem, o êxodo. Assim como o povo de Israel saiu do Egito para a terra prometida, fez a passagem pelo Mar Vermelho, Jesus, ele irá passar pelo caminho da cruz em direção ao céu, para nos dar a salvação. Se nós olharmos no Evangelho em grego, a palavra que está lá para dizer que Jesus passou é a palavra metabasis. Uma palavra muito importante, porque essa palavra significa não apenas dar um passo, mas significa sair de si mesmo. Sair de si mesmo e se doar pelo outro. E foi isso que Jesus fez. Ele saiu de si mesmo para doar a sua vida, entregar a sua vida totalmente a cada um de nós e ao Pai do céu. Por isso nós temos essa passagem de Jesus, essa passo, que em latim significa sofrimento. A paixão de Cristo é o sofrimento de Jesus no caminho da cruz. Se hoje nós celebramos a paixão de Cristo, a Igreja nos chama a viver a compaixão com Jesus. Compaixão significa sentir junto, sentir com a pessoa. E nós queremos nessa tarde, nessa celebração, viver com Jesus esse mistério da cruz, nos sentirmos envolvidos na sua paixão, trazermos até Ele também as nossas cruzes, os nossos sofrimentos,
as nossas tristezas, caminharmos com Jesus na via sacra. Para vivenciarmos esse momento também, buscamos reconhecer os nossos pecados. Sim, porque todas as vezes que nós pecamos, aí nós estamos também crucificando a pessoa de Jesus em nós. Quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da Sua palavra, deixamos de obedecer à voz do Senhor em nossas vidas, de certa maneira nós estamos crucificando o amor de Jesus em nossas vidas. E essa celebração de hoje, ela está também em pleno contato com a celebração de ontem, da ceia do Senhor. Na celebração da ceia que Jesus fez com seus discípulos, se tomava 4 cálices, por 4 vezes se tomava o vinho. O primeiro vinho se tomava com ervas amargas. O segundo vinho se tomava cantando os salmos do Halel. E o terceiro vinho era o vinho da bênção. E é exatamente esse vinho da bênção que São Paulo, na carta aos Coríntios, nos diz que Jesus tomou e consagrou como seu sangue, instituindo assim a Eucaristia. Mas faltava um 4º cálice, o cálice da consumação. Mas os evangelhos nos diz que Jesus não tomou esse cálice da consumação, que devia ser tomado durante a ceia. A ceia foi interrompida no cálice da bênção, no terceiro cálice. Então Jesus saiu com seus discípulos para o Horto das Oliveiras. Lá ele reza ao Pai: Senhor, Pai, afaste de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus, naquele momento em que ele sua sangue, ele está em plena comunhão com o Pai do céu. Jesus é preso, julgado, condenado, e no alto da cruz, onde Jesus está pregado, como nós ouvimos hoje no Evangelho, Jesus diz: tenho sede. Essa sede, Jesus que é a água viva, Jesus que saciou a sede de tantas pessoas com milagres, com palavras, com conselhos, com a sua presença. Agora, Ele que é a fonte de água viva, tem sede do nosso amor, da nossa doação. E diante dessa sede de Jesus, um soldado dá para Jesus beber o vinagre. O vinagre que nós sabemos, ele é o vinho amargo, é o vinho azedo. No alto da cruz, Jesus toma aquele 4º cálice, que ele não tomou na ceia, mas ele toma no alto da cruz. O cálice da consumação. Exatamente depois de tomar esse cálice que Jesus diz: está tudo consumado. É do alto da cruz que Jesus celebra a sua Eucaristia. É do alto da cruz que Jesus celebra plenamente a obra da nossa salvação. Sim, porque a nossa salvação, a história da salvação, é uma história de amor. Se nós formos ver, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, Deus os criou com o coração voltado para Ele, para que o homem estivesse sempre aberto à vontade de Deus. Mas o primeiro homem e a primeira mulher caíram na tentação, ouviram a voz da serpente, e o que aconteceu? O coração que era para estar aberto para Deus, o coração se fechou em si mesmo. O homem se tornou egoísta, um coração voltado para si, para a sua pessoa. E foi com esse coração egoísta que Caim matou Abel. Esse coração egoísta que o povo no deserto murmurava contra Moisés e contra Deus. Deus enviou os profetas para tentar fazer com que esse coração se voltasse para Deus, mas mesmo assim os homens continuavam com o coração endurecido.
permanecendo surdos à voz dos profetas, à voz de Deus. Então era necessário que um coração humano, um coração de carne, amasse a Deus. Por isso Deus enviou seu Filho Jesus. Em Jesus, um coração humano amou plenamente a Deus. Em Jesus, um coração humano foi totalmente obediente à voz, à vontade do Pai. Senhor, Pai, faça-se a tua vontade, como nós rezamos também no Pai Nosso, como Jesus rezou. E diante de Jesus crucificado, Jesus na cruz, um dos soldados, com uma lança, fura o seu lado, fura o seu coração, o coração que amou plenamente a Deus. E desse coração sai sangue e água, a Eucaristia e o batismo, os sacramentos da Igreja, fonte de misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia da paixão do Senhor, vivamos com Jesus este momento. Vivamos a experiência da misericórdia do coração traspassado de Jesus, do qual brota a água e o sangue. Vivamos esse momento no silêncio que também é oração de entrega. Vivamos esse momento dessa Sexta-feira Santa como reconciliação, um momento de olharmos a nossa vida e pensarmos todas as vezes que nós crucificamos Jesus por deixar de amá-lo, todas as vezes crucificamos Jesus por termos pecado. Levemos nosso sofrimento, nossa vida, como Maria e João, aos pés da cruz. Permaneçamos com Jesus fiéis, para assim podermos ter também uma mudança de vida. Que essa paixão de Cristo não seja uma paixão a mais celebrada pela Igreja, uma paixão a mais em nossa vida, mas seja uma paixão diferente. Vamos sair dela transformados pelo amor e a misericórdia de Deus. Como nos diz São Paulo na sua carta, se com Cristo nós morremos, com Cristo também ressuscitaremos. Se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. Amém.